Em 1929, historiadores estavam catalogando o acervo do Palácio de Topkapi, em Istambul, quando encontraram algo estranho. No meio de entulhos esquecidos, havia um pedaço de pele de gazela enrolado, coberto de desenhos coloridos e anotações. Era um mapa mundi datado de 1513, assinado por um almirante otomano chamado Piri Reis. À primeira vista, parecia apenas mais um mapa de navegação da época dos descobrimentos, focado no Oceano Atlântico. O mapa mostrava com detalhes a costa oeste da África e a costa leste da América do Sul. Mas, à medida que os especialistas começaram a analisar a precisão das linhas costeiras, o queixo deles começou a cair. Para um mapa desenhado apenas 2 décadas após a primeira viagem de Colombo, a precisão era assustadora. As posições relativas entre a África e o Brasil estavam corretas de uma forma que não seria possível com a tecnologia do século XVI. Naquela época, os navegadores conseguiam medir a latitude, norte-sul, observando as estrelas, mas medir a longitude, leste-oeste, com precisão, exigia relógios mecânicos avançados que só seriam inventados séculos depois. Como Piri Reis conseguiu desenhar a América do Sul na posição correta sem saber calcular longitude? O mistério já era grande, mas ficou muito pior quando os olhos dos pesquisadores desceram para a parte inferior do mapa. A costa do Brasil segue para o sul, passa pela Argentina e, em vez de terminar no Cabo Horn, a linha costeira faz uma curva acentuada para o leste, mostrando uma massa de terra contínua que se conecta à América do Sul. Essa terra não deveria estar ali. Se você olhar um globo moderno, abaixo da América do Sul só existe oceano até chegar à Antártida. Mas no mapa de 1513 havia um continente habitável, com rios, montanhas e até animais desenhados. Durante décadas, historiadores dispensaram essa parte como erro de cartógrafo ou imaginação. Mas nos anos 1960, o mapa chamou a atenção da Força Aérea dos Estados Unidos e de professores como Charles Hapgood. Eles compararam a linha costeira inferior do mapa de Piri Reis com os mapas sísmicos modernos da Antártida. O resultado foi um choque que abalou as fundações da história oficial. A Força Aérea confirmou: a linha costeira desenhada no mapa de 1513 correspondia com precisão impressionante à costa da Terra da Rainha Maud, na Antártida. Mas havia um pequeno problema impossível. A Terra da Rainha Maud está atualmente enterrada sob uma camada de gelo de mais de 1 quilômetro de espessura. A geologia convencional diz que a Antártida está congelada há milhões de anos. Oficialmente, a Antártida só foi descoberta por exploradores russos e americanos em 1820, mais de 300 anos depois que Piri Reis desenhou seu mapa. Como ele poderia saber que ela existia? Ainda mais perturbador. O mapa não mostra a Antártida coberta de gelo. Ele mostra rios fluindo onde hoje existem geleiras gigantescas. Ele mostra a costa nua, como ela seria se o gelo derretesse. Isso significa que quem quer que tenha mapeado aquela região originalmente, o fez em um período em que a Antártida era um continente temperado e livre de gelo. A ciência mainstream diz que a última vez que a Antártida esteve livre de gelo foi há milhões de anos, muito antes de o ser humano existir. O mapa de Piri Reis é um tapa na cara dessa cronologia. Então, de onde Piri Reis tirou essa informação? Ele não era um explorador que viajou o mundo. Ele era um almirante e um cartógrafo de gabinete. Felizmente, ele deixou notas no próprio mapa explicando suas fontes. Ele escreveu que não desenhou o mapa sozinho. Ele compilou informações de cerca de 20 mapas mais antigos. Alguns eram mapas portugueses recentes, incluindo um supostamente desenhado por Cristóvão Colombo.
Mas as fontes mais intrigantes, segundo Reis, eram mapas muito antigos, salvos da Biblioteca de Alexandria, datados da época de Alexandre o Grande e até de períodos anteriores à Grécia Antiga. Isso sugere uma conclusão fantástica. Os gregos e egípcios antigos tinham acesso a mapas que mostravam o mundo com uma precisão que eles mesmos não conseguiam alcançar. Eles estavam copiando cópias de cópias. Se seguirmos a trilha para trás, chegamos a uma conclusão inevitável. Em algum momento na pré-história remota, provavelmente no final da última era do gelo, cerca de 12.000 anos atrás, existiu uma civilização marítima global. Essa civilização tinha tecnologia para calcular longitude e navios capazes de circunnavegar o globo, mapeando as costas da América e da Antártida, antes que o clima da Terra mudasse drasticamente e o gelo cobrisse o Polo Sul. Talvez seja a mesma civilização que lendas como a de Atlântida tentam descrever, uma cultura avançada que foi varrida por um cataclisma, como o fim da Era do Gelo e a subida do nível do mar, deixando para trás apenas fragmentos de seu conhecimento. Esses mapas antigos seriam como cápsulas do tempo, preservando a imagem do mundo como ele era antes do dilúvio. Piri Reis, sem saber o que estava vendo, preservou uma dessas imagens para nós. A academia odeia essa teoria. Eles tentam explicar o mapa dizendo que a Antártida é apenas uma América do Sul deformada para caber no papel. Mas a correspondência com os mapas sísmicos modernos é difícil de ignorar. Outro detalhe curioso: o mapa usa uma projeção cartográfica, a matemática para transformar o globo redondo em papel plano, que parece ser baseada em um centro no Cairo, Egito, uma projeção avançada para a época. Por que o governo turco e os historiadores ocidentais tratam esse mapa apenas como uma curiosidade artística e não como a prova de fogo de que nossa linha do tempo histórica está errada? Talvez admitir que o mapa é real signifique reescrever todos os livros de história desde o começo. Significa admitir que não fomos os primeiros a dominar os oceanos. O mapa de Piri Reis permanece no museu, raramente exibido ao público por ser frágil. É um pedaço de pele de gazela que grita uma verdade inconveniente. Nós somos uma civilização com amnésia. Ele é a evidência física de um mundo perdido. Um mundo onde a Antártida era verde e onde navegadores antigos sabiam mais sobre a geografia da Terra do que os europeus do século XVI. A pergunta não é mais se existiu uma civilização avançada antes de nós, mas sim o que aconteceu com ela e por que a ciência moderna se esforça tanto para negar as evidências que eles deixaram para trás.